Aloha! Estamos aqui no Havaí, eu tô aqui com a Gigi, mais uma querida amiga, mais uma das maravilhosas sincronicidades dessa ilha mágica. Ela vai falar um pouquinho para você sobre registros acásticos, a especialidade dela, é a nossa bruxinha do bem favorita por aqui. E também um pouquinho sobre os portais energéticos desse lugar tão mágico que é o Havaí. Ela vai falar um pouquinho sobre isso também. Namastê, eu sou Gigi Graça e meu coração só se expande quando eu tenho a oportunidade de falar, compartilhar sobre as minhas experiências com os registros acásticos. Eu queria que vocês observassem aonde eu estou. Essa é uma banyan tree, é uma árvore banyan. E na cultura hindu, a banyan tree, ela é o símbolo da imortalidade, para sua capacidade de crescer e viver por séculos, né? Shiva, Deus Shiva, sempre é representado, normalmente é representado, sentado assim, numa banyan tree, né? É onde Dalai Lama recebeu a sua iluminação, é onde a gente teve a sua iluminação. Então é uma árvore que traz pra gente, que relembra a gente essa iluminação, essa luz, né, que está dentro da gente, né, só esperando para brilhar, né, e nos lembra a imortalidade da nossa alma, né, e os registros, a conexão com os registros acásticos é justamente isso, relembrar a imortalidade da nossa alma, o nosso ser infinito, é entrar em contato com isso de forma consciente no nosso dia a dia, enquanto seres finitos, enquanto nesse estado, nesse corpo, né? No meu caso, enquanto Giovana, né? Eu sou Giovana, eu estou nesse corpo, mas eu sou um ser infinito, né? E hoje eu ensino para as pessoas como se conectarem também com esse campo dos registros acásticos. Então a palavra akasha, ela vem do sânscrito e significa éter. E o éter é a matéria que envolve tudo, né? É a matéria primordial de toda a criação, né? Então tudo foi criado a partir do éter, né? E tudo desde o início da criação está registrado, possui um registro, possui uma história. Então essa árvore tem seus registros, eu tenho os meus registros, o planeta Terra tem os registros, essa toalha onde eu estou sentada também tem os seus registros, né? E tudo fica registrado nessa grande biblioteca cósmica que é o campo acástico. Então o campo acástico, ele é o campo da divindade, é o campo da criação do todo e é uma biblioteca cósmica, onde tudo está registrado. Então, de forma consciente, hoje a gente consegue acessar esse campo. Eu acesso através de uma simples oração e, bum, tô lá. Estou de novo conectada com o todo, com a unidade e com toda essa informação. A gente pensa que, a gente fala muito sobre a unidade e acredita que isso é muito distante da gente, né? Que não, nossa, é impossível você ser um com o todo, isso é muito difícil, só são para os iluminados, né? Quando eu comecei a falar aqui com Buda, Shiva, Jesus Cristo, não, está acessível para a gente, o campo está aberto, sabe? E a gente pode viver dessa maneira hoje, sim, com essa consciência. E muda a vida da gente quando a gente passa a viver com essa consciência, porque tudo passa a ser verdade, né? E nada mais é uma verdade absoluta. Então, a gente passa a ter um olhar de compaixão por todas as experiências que nós temos na nossa vida. Um dos grandes ensinamentos que o Havaí traz pra gente é o Ho'oponopono, né? A palavra pono significa ser correto. E a língua havaiana é a língua do amor. Ela não tem valores, não tem julgamentos. Então, quando eu quero dar intensidade para algo, eu repito a palavra, né? Então, por isso, pono, pono. E o Ho'o dá o sentido da ação.
Então, chega pra gente, né, no Ocidente, o Ho'oponopono, como uma repetição de um mantra, né? Eu sinto muito, obrigada, me perdoe, eu te amo. Mas não é bem isso, é muito mais que isso. É o que significa viver desta forma a sua vida e não uma repetição de mantra, né? Então, o que acontecia com os havaianos lá mais para trás? Quando existia uma discussão, por exemplo, entre duas pessoas, se juntavam as famílias dessas duas pessoas num ambiente e a pessoa A dava a sua versão da verdade, a pessoa B dava a sua outra versão, né? E depois, digamos que venham 20 pessoas de uma família e 20 pessoas de outra família. No final, nós tínhamos 42 versões daquela experiência, porque cada um também dava a sua versão do que foi exposto. Então, o que isso fazia? Mostra pra gente que não existe uma verdade. Então, nem a pessoa A e nem a pessoa B tem a verdade absoluta. Então, ninguém sai ganhando, né? Pelo simples fato de cada um dar a sua versão, a gente vai ver que tinha 42 versões daquela experiência, né? Então, a próxima etapa é, primeiro, né, trabalha o mental, a parte mental, de observar as diversas visões do assunto. E depois era descer da mente, dessas histórias criadas, para ir para o coração. E quando a gente desce para o coração, quando a gente baixa a bola, a gente começa a enxergar que na realidade as pessoas não estão em lados opostos, né? Elas estão do mesmo lado, porque as emoções são exatamente iguais numa discussão, por exemplo, né? Então são duas pessoas que estão sentindo frustração porque a outra não está te escutando, estão tristes, né? Também porque não está sendo escutado, de repente está com raiva, né? Então, quando a gente baixa para o coração, a gente vira um com o outro na situação, porque está sentindo exatamente a mesma coisa. Então, isso é muito importante, né? Nas experiências das nossas vidas, a gente baixar um pouco a bola da história e voltar para o coração, voltar para o que é emoção, né? Porque a emoção é que nos conecta com o todo, né? Eu, desde pequena, eu buscava sentir essa unidade com o todo e na minha cabeça eu acreditava que eu encontraria essa unidade com o todo vivendo no maior número de países possíveis e aprendendo todas essas culturas, vivendo essas culturas, aprendendo as suas línguas, e dessa maneira eu ia ser um com o todo, ia ter esse entendimento global, né? E hoje eu consigo entender que, na realidade, a cultura, a língua, as histórias de cada país é o que nos separa, é o que conta a história diferente, né? Então, era simplesmente voltar para o coração, né? Porque sentir carinho aqui no Havaí é como sentir carinho na Índia, né? Sentir raiva no Brasil é igualzinho que sentir raiva na Noruega. O sentimento é o mesmo. E aí está a unidade, está nesse ponto. E aí quando a gente consegue unir o coração e a mente, aí a gente começa a criar a história que a gente quer para a nossa vida, né? E entrar no campo dos registros akáshicos traz essa luz, né? Acende esse holofote no qual a gente consegue enxergar tudo que envolve as nossas experiências. Então, se antes eu tinha só uma lanterninha, no momento em que eu me conecto com esse campo akáshico, que é esse campo de unidade, que é o campo divino e onde toda a informação está, não dá mais para você, não, essa parte eu não quero olhar. Você olha tudo.
acende o grande sol universal e você enxerga absolutamente tudo, né? E a importância de realmente enxergar o todo, né? A gente olhar para o nosso bonito, que é o que a gente está acostumado a olhar, mas olhar para o nosso feio também. E ser mais corajoso ainda, olhar para o nosso horroroso, né? Porque é quando a gente olha e olha com esse olhar de compaixão, com esse olhar de amor, que a gente inclui e não exclui, porque é o que a gente está acostumado a excluir, né? O que eu não gosto, excluir o que eu acho feio, né? Mas quando a gente muda o olhar e a gente passa a incluir isso que a gente considera feio, esse horroroso, quando eu incluo, eu posso liberar. Aí está a liberdade. Quando a gente ama cada parte do nosso ser, cada parte da nossa experiência humana, aí a gente está liberto.